Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui no canal X Investimentos Esportivos. E para essa terça-feira, 20 de abril de 2021, teremos 7 palpites, começando ali da Bundesliga 2 e terminando na Premier League lá na Inglaterra. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Aue e Nuremberg, jogo válido pela segunda divisão da Alemanha. A gente tem o Aue em 10º colocado com 37 pontos e o Nuremberg em 14º com 33 pontos. Duas equipes ali meio baixo de tabela, né? Tanto que vem oscilando muito nos seus resultados. Mas aqui a gente tem uma competição muito boa para gols e essas duas equipes também não fogem a essa regra. São equipes que vêm marcando muitos gols e sofrendo muitos gols em seus jogos. O Aue, em seus últimos 5 jogos, 4 teve ambas marcam. Ou seja, nos 4 jogos dos últimos 5, o Aue marcou e sofreu gols. No caso do Nuremberg, nos últimos 5 jogos, todos foram ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram ambas marcam. Ou seja, são duas equipes ali que estão meio baixo de tabela, um pouco mais equilibradas na competição que outros jogos. Vem marcando muitos gols, mas também vem sofrendo muitos gols. Não tem outra alternativa, senão ambas marcam. Odd está na casa de 1,70, porque é um jogo que tem a tendência de duas equipes se atacarem, duas equipes partirem para o jogo, até porque são duas equipes que precisam do resultado. Até porque o Aue está ali em meio de tabela e o Nuremberg está apenas 4 pontos do Aue e precisa distanciar dessa zona do rebaixamento. Então acredito muito que deve ser um jogo de muita trocação, um jogo para gols, e o nosso palpite, ambas marcam, odd na casa de 1,70. Passando agora para Amsterdã e BW Wins. Aqui a gente tem o Linz em primeiro colocado com 49 pontos e o Amsterdã ali em 10º com 27 pontos. Aqui, diferente do líder da competição, que é o Linz, que vem de 5 vitórias seguidas, o Amsterdã vem de 5 derrotas seguidas, completamente oposto, em franca queda na competição. Mas aqui, galera, a gente tem que ressaltar também que é um torneio que tem muitos gols, e essas duas equipes, pelo momento que elas passam, também reflete bastante isso. O Amsterdã, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 3 gols ou mais. Já no caso do Linz, nos últimos 5 jogos, também todos tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, a gente pode colocar aqui que 2 teve 3 gols ou mais. Aqui a gente teve um jogo de Copa, que foi esse 1-1, e outros 2 jogos 2-0. Mas pelo que essas duas equipes vêm desempenhando, vêm mostrando na competição, principalmente o Linz, que vem ganhando e ganhando com goleadas, 4-1, 5-0, 5-2, 5-0. E o Amsterdã vem perdendo de goleadas também, 6-1, 4-0, 4-1. Eu acredito que deve ser muito um jogo para gols. O BW Linz deve seguir a sua trajetória de vitórias e para esse jogo não deve ser diferente. Por isso nosso palpite aqui é mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,75 e eu acredito num jogo que tenha muitos gols. Até porque o Amsterdã tá perdendo, mas também tá conseguindo marcar um golzinho aqui, um golzinho acolá. E o BW Linz vem marcando muito gols. Então não tem outra alternativa senão mais de 2,5 gols. Odd na casa de 1,75. Passando agora para Liefering e Juniors, outro jogo válido pela segunda divisão austríaca. O Liefering ali é atual terceiro colocado com 46 pontos e o Juniors ali em nono com 27 pontos. Aqui a gente também tem um jogo da liga com muitos gols e essas duas equipes também com esse retrospecto. O Liefering, nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Já no caso do Júnior, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, é um jogo que tem uma tendência muito grande para gols. O Liefering vem de 2 vitórias seguidas, precisa ganhar para continuar a caça do Linz, e o Juniors vem de 2 derrotas seguidas. Então um jogo de duas equipes que quando se enfrentam tem uma tendência para gols, quando estão pegando outros adversários estão com essa tendência muito grande para gols. Então acredito que para esse jogo não deve ser diferente. Então por isso nosso palpite mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,75, porque eu acredito num jogo que tenha a tendência
da segunda divisão austríaca, que é um jogo para gols, e esse jogo e essas duas equipes não fogem essa regra. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,75. Passando agora para Swans e Queen's Park Rangers, QPR, né? Pela Championship, segunda divisão inglesa. O Swans está ali em terceiro colocado com 76 pontos e o Queen's Park Rangers ali em décimo com 59 pontos. Aqui, galera, a gente tem uma liga que tem uma tendência de poucos gols, não é uma liga que costuma sair tantos gols assim, mas nesses últimos momentos essas equipes, não só o Swans mais o Queen's Park Rangers, mas outras equipes vêm marcando alguns bons gols em seus jogos. Tanto que o Swans nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. E o Queen's Park Rangers nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, é um jogo que vale muito para o Swansea, até porque é o terceiro colocado ali, precisa se manter nessa faixa ou até querer sonhar com a vaga do Watford diretamente à primeira divisão, e o Queen's Park Rangers está ali naquele limbo. Se der para ganhar todas, dá para pensar em encostar aqui no Burnley. Difícil, mas também não é tão impossível assim. Mas eu acredito sim num jogo para gols, por isso nosso palpite aqui é mais de 1.5 gols. Odd já está na casa de 1,40, porque são duas equipes que têm até ambições na competição, vem marcando muitos gols, principalmente o Queens, vem marcando e sofrendo muitos gols, e o Swansea está num momento muito bom. Então eu acredito que deve ser um jogo para ao menos 2 gols, por isso mais de 1.5 gols, odd está na casa de 1,40, com 5, 10 minutos essa odd já bateu 1,50 e tem muito valor para duas equipes que vem marcando muitos gols, e quando se enfrentam esse retrospecto também se mantém. Então acredito que deve se manter para esse jogo, então esse é o nosso palpite. Passando agora para Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, jogo válido pela Bundesliga. O Bayern atual primeiro colocado com 68 pontos, o Leverkusen ali em sexto com 47 pontos. Aqui não tem muito o que falar, jogos do Bayern tem uma tendência muito grande para gols, e o Leverkusen também, apesar de dar uma oscilada, de passar aquela raiva em muitos jogos, até considerado bobos para gol e não sair nada, mas é o Bayern que está em campo, então não tem outra alternativa senão o mercado de gols. Tanto que os últimos 5 jogos do Bayern, aqui descontando Champions League, a gente tem o jogo com o Wolfsburg, o jogo com o Union Berlin e o jogo com o Leipzig. Desses últimos 3 jogos, apenas o último teve 3 gols ou mais. Os outros jogos, Union Berlin, aquele jogo mais travado, aquele jogo mais complicado. Com Leipzig, um jogo também muito complicado. Mas, pelo lado do Leverkusen, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, não tem nem muito o que falar. Nos últimos 5 jogos, todos os 5 jogos tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, num jogo que tem duas boas equipes em campo, um Bayern que costuma fazer muitos gols, um Leverkusen que também está fazendo muitos gols, e quando essas equipes se enfrentam, a tendência de gols é muito grande, não tem outro palpite, senão mais de 2.5 gols, odd já está na casa de 1,45, e eu acredito que deve ter muito valor, porque quando o Bayern joga, a tendência de gols é muito grande. E a equipe do Leverkusen precisa dessa vitória, precisa jogar bola para se manter ali na faixa de competições europeias, ou até de querer buscar uma Liga Europa, uma Champions League. Então eu acredito muito que deve ser um jogo para gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,45. Passando agora para Verona e Fiorentina, jogo válido pela Série A italiana. O Verona ali atual 9º colocado com 41 pontos e a Fiorentina ali em 16º com 30 pontos. Um jogo de duas equipes em momentos opostos na tabela, porque na competição as duas equipes não vêm bem. Tanto o Verona como a Fiorentina vem de 2 derrotas seguidas. O Verona vem até de uma sequência pior, nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas 1 vitória. E a equipe da Fiorentina nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Mas para esse jogo, galera, eu acredito muito que o mercado de gols deve ter bastante valor, até porque são duas equipes que vêm perdendo na competição, mas vêm marcando alguns gols. Nos últimos 5 jogos do Verona, 4 tiveram 2 gols ou mais. Nos últimos 5 jogos da Fiorentina, todos tiveram 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, é um jogo que, apesar de ter duas equipes que não vêm bem na competição, estão fazendo seus golzinhos. Sem falar que o Verona está ali no meio alto de tabela. É uma equipe boa, é uma equipe que gosta de dar trabalho para os grandes italianos. E a Fiorentina, apesar de estar ali perto da zona de rebaixamento, é uma equipe que vem jogando bola, é uma equipe que vai para cima, que se aventura, que tenta o placar. Foi assim com o Sassuolo, foi assim com a Atalanta.
Foi assim com o Milan, tanto que foram jogos 3-2, 3-2, 3-1. Então assim, acredito que para esse jogo não deve ser diferente. Então eu vejo espaço para ao menos 2 gols. Por isso nosso palpite é mais de 1.5 gols. Odd já tá na casa de 1.42. Pegando ali com 5, 10 minutos, essa odd já bateu 1.50 e eu acredito que tem muito valor. Apesar de ser duas equipes que não vêm num momento muito bom, é um jogo muito importante para ambas se reabilitarem. Então, o mercado de gols aqui pode ser bastante interessante. Então, mais de 1.5 gols. Odd na casa de 1.42. Passando agora para Chelsea e Brighton, o jogo válido pela Premier League. O Chelsea ali atual sexto colocado com 54 pontos, o Brighton ali 16º com 33 pontos. Aqui a gente tem jogo de equipes opostas, né? O Chelsea ali a caça dos primeiros colocados para chegar nas competições europeias e o Brighton querendo fugir da zona. É um jogo de uma liga que não tem uma tendência tão forte assim para gols, mas o Chelsea é uma boa equipe e a equipe do Brighton também não está fugindo da regra de marcar alguns gols em seus últimos jogos. Tanto que o Chelsea nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. Aqui se a gente for descontar esse último jogo do City, Copa, o jogo do Porto, Champions e o outro jogo do Porto Champions, os 2 jogos que sobra a gente tem o Crystal Palace e o West Bromwich, que foi 2 jogos de goleada, 5-2, 4-1. E o Brighton, por sua vez, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, com a Champions sendo na outra semana, eu acredito que o Chelsea deve levar a força máxima para esse jogo, deve tentar ganhar para entrar ali na faixa de classificação às competições europeias. O Brighton não está sendo uma equipe boba quando está enfrentando equipes grandes, precisa ganhar para sair longe da zona da confusão. Então acredito que ao menos 2 gols para esse jogo deve ser possível. Então nosso palpite é mais de 1.5 gols. Odd já está na casa de 1.40, pegando com 5, 10 minutos essa odd está batendo 1.50 e eu vejo muito valor também, porque é um jogo que a gente tem a forte equipe do Chelsea e a equipe do Brighton que não vem sendo boba apesar da sua posição na competição. Por isso, mais de 1.5 gols, odds na casa de 1.40, pega ali com 5, 10 minutos a 1.50. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Valeu!